Meu querido irmão, nós estamos há uma semana, hoje é a nossa segunda semana, numa série na carta de Paulo à igreja de Filipos. No livro de Filipenses, ali no Novo Testamento, é uma das cartas de Paulo. Nós vamos seguir até mais ou menos a metade do livro, nessa série Filipenses parte 1, ok? Então vai ser um tempo muito oportuno para você conhecer aí a vontade de Deus descrita no livro de Filipenses. Hoje nós leremos ainda o capítulo de número 1, mas do versículo 12 até o versículo 19. Capítulo 1, de 12 a 19. Lembra você que nós utilizamos aqui a NVT, a nova versão transformadora, mas se você tem outras versões da Bíblia, não tem problema, você consegue acompanhar. A NVT tem todos os aplicativos e também aqui projetado para que você possa acompanhar, ok? Diz assim o texto da palavra de Deus: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus poderoso, nós te louvamos e te pedimos, ó Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, dá-nos graça sobre graça, e que teu Espírito nos comunique as verdades do Evangelho, para que cresçamos e vivamos para a glória do teu nome apenas. Em Cristo nós oramos, amém. Há um talento nato, de altíssimo potencial, que reside em todo bom pai e marido, que é a capacidade de, em dias que sua esposa não está em casa, abrir a geladeira, ver tudo que sobrou das últimas 4 décadas e fazer um bom virado. É o máximo que o marido às vezes consegue chegar na cozinha. É olhar para a geladeira e pensar: bife vai combinar com esse resto de arroz, com esse resto de yakisoba, com esse pouquinho de estrogonofe. E eu jogo um pouco de uma geleia que está quase acabando aqui por cima. E aí a gente consegue assim, quase que uma lasanha de restos, né? Coisa boa demais. É um prato clássico de pai, de homem em casa, né? E aí os homens que cozinham estão todos ofendidos, porque eles sabem fazer risoto, né? Calma, gente, calma. Mas não se preocupe, esse prato, com certeza, você sabe fazer, não tem segredo. É basicamente reaproveitar coisas passadas. E eu acho que reaproveitar, ou saber aproveitar, tirar o melhor de situações não muito promissoras, é de fato um talento muito precioso. Porque fazer gol com todas as condições ajustadas para que você faça um gol. Você está jogando em casa contra um time ruim, só com craques, aí você ganha, aí também, né? Agora eu quero ver trazer taça para a gente esse ano com as condições atuais, ok? Péssimas, eu entendo um pouco de futebol, mas eu tenho um sexto sentido. E não vai dar bom, gente, infelizmente. Vamos já entrar em oração. Mas assim, saber fazer quando tudo colabora para que dê certo, aí qualquer um. Nós já vimos na semana passada que Paulo está aqui na carta aos Filipenses, mostrando para eles que a alegria, felicidade, contentamento não podem estar atrelados a determinadas circunstâncias, que via de regra é a maneira com a qual a gente demonstra esse tipo de sentimento. Como eu falei na semana passada, se os dias são bons, sorrimos. Se os dias são maus, choramos. E nos damos o direito de fazê-lo.
Eu não estou dizendo que dias difíceis não permitam esse tipo de reação, mas o que Paulo está dizendo é que um comportamento maduro, que descansa em Cristo Jesus, vai conseguir fazer limonada destes limões azedos que a vida te deu. Mas o texto continua, e aqui, na continuação do capítulo 1, fica evidente, como nós já vimos na semana passada, que Paulo está escrevendo e pedindo aos irmãos de Filipos que sejam felizes e alegres, enquanto ele está preso. Preso. Isso muda bastante a nossa perspectiva sobre as coisas, porque mais do que nunca, estar preso em condições insalubres, de maneira injusta, e ainda assim, permanecer feliz, permanecer alegre e convidar as pessoas a também fazer o mesmo, é um desafio muito grande. Mas Paulo vai além disso. E é isso que o nosso texto vai fazer hoje. O nosso texto vai nos levar além do espectro de apenas nos alegrar diante da adversidade e de dias difíceis. O texto vai também nos mostrar que situações de adversidade são oportunidades ricas para o avanço do Evangelho. Preste atenção, meu irmão. É outra camada, é nível 2 já. Paulo já não quer mais o básico. O básico é você se alegrar na tribulação. Se alegrar na tribulação é passo 1, é o easy, é o mais fácil. Ou seja, se na tribulação você só está reclamando, chorando e brigando com Deus, você nem começou a história. Isso aí é menos 1. 1 é se alegrar na tribulação. Paulo agora quer um novo nível. Ele quer que, além de nos alegrarmos na tribulação, a gente perceba que tribulações, adversidades, são, na verdade, oportunidades. Boas oportunidades de fazer o Evangelho avançar em condições que, se não houvesse esta adversidade, o Evangelho não avançaria. É de fato um olhar bíblico para a vida que faz com que a gente olhe para os dias difíceis e para o sofrimento que invade a vida de todos nós de diversas formas, desemprego, briga de relacionamento, problema de relacionamento, crise financeira, doença, uma notícia ruim, de você olhar para estas coisas e, além de se alegrar apesar da notícia ruim, é você olhar e falar: muito obrigado, Senhor, porque eu vou pegar esses limões e eu vou fazer uma limonada. Porque no fundo desse poço o Espírito Santo colocou uma mola e eu vou voar lá para cima. É ver que adversidades podem providenciar para mim e para você meios pelos quais o Evangelho vai avançando. Algumas ideias eu gostaria de compartilhar com você, maiormente 2 grandes ideias. A primeira delas é que, em primeiro lugar, nós precisamos manter o foco colocando o Evangelho em primeiro lugar. E a segunda ideia é de que eu e você precisamos amar a glória de Cristo mais do que a nossa própria. Ok? Vamos lá. A primeira ideia do texto, a ideia de que as adversidades fazem com que a gente encontre oportunidades de ver o reino avançar e se desenvolver, está alocada no texto, nos versículos 12, 13 e 14, mostrando que, em situações como essa, de adversidade e sofrimento, eu e você precisamos colocar o Evangelho em primeiro lugar. E dentro desta grande ideia, há 3 pequenas ideias. A primeira delas é, o que Paulo está mostrando aqui, é que, em primeiro lugar, dentro desse primeiro tópico, a missão de Deus está sendo cumprida em meio às provações. Olha o que diz o versículo de número 12. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Olha que interessante. Olha que interessante. Que falas nós esperaríamos de alguém que está nas condições do apóstolo Paulo? A pessoa diria assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que tudo que tem acontecido comigo, mas fiquem em oração, para que, se Deus quiser, Deus abrir uma porta, quando eu sair daqui, e as coisas melhorarem, eu possa continuar na minha missão. Irmãos, orem por mim, fiquem comigo em oração, porque não está fácil. Não está fácil, essa situação é muito difícil, é muito desesperadora, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado, eu estou preocupado, e aí eu não vejo a hora de ir embora dessa cadeia,
estava com os planos certos de pregar o evangelho, me botaram na cadeia, acabaram com a minha graça, então preciso de vocês. Não. O que Paulo está dizendo aqui é que ele gostaria que os irmãos soubessem que tudo o que aconteceu com ele está contribuindo. Você consegue imaginar como o diagnóstico que você ouviu de um médico na consulta X está contribuindo? Como é que um desemprego pode contribuir? Como é que um problema financeiro pode contribuir? Como é que uma dor crônica pode ajudar? É contraintuitivo. A tendência natural da gente é imaginar que essas coisas atrapalham. Elas atrapalham, elas não ajudam. Estava esperando agora, ia começar a parcelar meu celular novo. Desemprego. Atrapalhou. Acabou com a minha graça. Eu ia viajar, tudo certo, combinado, fiquei doente. Atrapalhou. Fiquei internado no hospital 1 mês. Atrapalhou. Complicou meus planos. Perdi o emprego, atrapalhou minha família. A gente não consegue associar problemas a oportunidades. Mas Paulo está dizendo aqui que mesmo em meio às adversidades e provações, a missão de Deus está sendo cumprida. E olha que interessante. Quando nós temos os olhos centrados naquilo que Deus está fazendo no mundo, com a clareza muito forte no coração, de que a vida não é sobre os pequenos eventos e movimentos que nós projetamos para nós cotidianamente, mas é sobre um Deus poderoso que invade a história e quer redimi-la por meio do seu Filho, e que há de encerrar todas as coisas um dia com a volta desse Filho. Quando a gente percebe que a história tem um plano superior, maior e mais poderoso, eu me lembro que, em último sentido, os problemas, as adversidades, as tribulações, os buracos no caminho da minha vida, são episódios, são cenas de um plano soberano, que Deus está realizando no mundo. No mundo. O nosso olhar tem um escoamento natural, o nosso olhar soltou, deixou escoar para onde ele vai naturalmente, ele vai descer e vai olhar aqui, ó, umbigo. Eu olho para mim, meus problemas, minha vida, só tem eu no mundo, só os meus problemas, só as minhas preocupações. Só penso em mim, só tem eu no mundo, só a minha vida, só os meus sonhos, não tem mais ninguém no mundo, só eu. Mas o que Paulo está dizendo, gente, não importa se eu estou preso, Deus tem um plano e eu ser preso contribui para que esse plano aconteça. Ou seja, tanto faz se eu estou preso ou eu estou solto. Eu estar preso ou solto é o menor dos problemas da ordem do dia. Tanto faz como tanto fez. O que importa aqui é o plano de Deus para o mundo ser concretizado. E Paulo tem essa autoconsciência de olhar para a sua vida e falar assim, gente, e quando eu olho para mim, aqui dentro na cadeia, eu não consigo ver isso aqui como um problema. Isso aqui é oportunidade. Portanto, o reino está avançando. A ideia aqui do texto na NVT, que é ajudado a propagar, em outras versões, avançado, essa palavra é a mesma palavra usada para a ideia de um exército, uma tropa militar que vai avançando e abrindo caminho para as coisas acontecerem. Olha que interessante, é quase como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, eu ser preso, gente, é uma máquina que está arrastando terra e abrindo caminho para aquilo que Deus está vindo fazer atrás de mim. Deus está me usando aqui na frente, empurrando, aplanando o terreno para aquilo que Ele está vindo fazer atrás de mim. Paulo tem essa clareza. Ao invés de deixar que o coração dele fuja para os lugares óbvios e fáceis do sofrimento, que é reclamação, murmuração, porque só eu, sempre comigo, não aguento mais a minha vida, bem agora, porque, não dá mais, não suporto, não vou. Ele fala, não, para aí. Se Deus me botou aqui, Ele quer fazer alguma coisa aqui. Até porque eu fora daqui, eu também estou fazendo a missão de Deus. Vamos pensar nessa matemática. Paulo fora da cadeia, ele está fazendo o quê? Está no shopping, comprando blusa na Renner, está passeando, andando de... Não. Paulo está pregando o evangelho. Se Deus fez Paulo parar de pregar o evangelho fora da cadeia e prendeu Paulo na cadeia, ele tem um propósito nisso. Ele tem um plano claro para a vida de Paulo.
A figura de linguagem embutida aqui nas escolhas de palavras de Paulo, vem para mostrar para mim e para você, que estas coisas, as provações e adversidades, para Paulo, não são um bloqueio de Satanás, mas elas funcionam exatamente como essa guarda avançada que vai caminhando e convertendo os obstáculos em degraus, abrindo terreno para que a mensagem de Cristo entre em Roma. Essa é a questão. A mensagem do Evangelho entra em Roma, em Paulo sendo preso. Esse é o ponto. Nós, seres humanos, vemos as coisas de um plano muito pequeno. O que Deus está dizendo aqui, por meio da vida de Paulo, aos irmãos de Filipenses e para nós hoje, é que quando Deus coloca luta, sofrimento, adversidade e tribulação na sua vida, Ele está avançando o plano dEle para o reino, por meio da sua dor. Por meio da sua dor. O Evangelho caminha enquanto você sofre. Olha que legal, olha que interessante. Já fez essa pergunta? Por que, Senhor? Alguém já deve ter dito, pergunta para Deus, por que você está passando por isso? Estou te dando a resposta, não precisa nem perguntar. Porque Deus quer operar avanços no reino e na propagação do Evangelho por meio da minha dor e do nosso sofrimento, das nossas adversidades e dos nossos desafios. E quanto mais clareza a gente tem disso, melhor a gente aproveita a viagem, melhor a gente aproveita esse sofrimento, da melhor maneira. Quer sabendo que Deus está fazendo coisas por meio da minha dor e do meu sofrimento. O famoso pregador e escritor americano D.A. Carson, ele relata certa vez, em um sermão que ele estava pregando a respeito de José, a história de uma mulher, a mãe de um homem chamado Peter O'Brien, de que essa mulher era muito doente, sofria muito de uma doença incurável, muito dolorosa, crônica, todo dia muita dor, muita dor, e essa mulher nunca reclamava, nunca reclamava. Nunca reclamava de suas dores, nunca reclamava de seu sofrimento. E essa postura dessa irmã, a mãe do Peter, né? A postura dela em relação à dor e ao sofrimento cotidiano dela por conta da doença, impactou a vizinha. A vizinha ficou impressionada com a maneira com a qual essa mulher enfrentava a dor e sofrimento. E essa mulher foi a Cristo por conta desse testemunho. E essa mulher, a vizinha, foi uma das figuras mais importantes para a conversão, para o crescimento e para o desenvolvimento desse rapaz chamado Peter O'Brien, que é um grande escritor de teologia e que foi um homem que investiu em missões muito fortemente na Índia. Olha que interessante. Uma mulher que soube aproveitar o seu sofrimento para que por meio dele o reino avançasse, fez com que alguém que não conhecia Cristo se interessasse pelo Evangelho por conta da maneira que essa mulher encarava a doença e a dor. E essa mulher, crendo em Cristo, foi uma figura muito importante para que Peter O'Brien pudesse conhecer a Cristo e ser quem foi, e o reino avançar em vários lugares, especialmente na Índia, de maneira exponencial. Olha que interessante. Se a gente corta nessa expressão matemática as coisas que dá para cortar e anular, e eu pego o primeiro fator, lá com o último fator, eu estou dizendo que a dor desta mulher e o bom aproveitamento desta doença fez indianos ouvirem o Evangelho. Essa é a conta. Lucas, mas Deus poderia fazer isso de qualquer outra forma, sem dúvida nenhuma, mas essa é a forma que Deus quis fazer. Esse é o ponto do texto. Esse é o ponto do texto. Deus pode operar todas as coisas que quiser, como quiser, na hora que quiser, com quem quiser. Mas o ponto do texto é que tem coisas que Deus vai operar e fazer só por meio da adversidade. A adversidade se torna, então, a plataforma que promove avanços no reino de Deus. Ou seja, em primeiro sentido, a missão de Deus vai avançar por meio das provações. E esse avanço vai proporcionar dois resultados. Primeiro resultado, as pessoas vão ouvir o Evangelho. Veja comigo o versículo de número 13. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo. Olha que interessante, vou ler mais uma vez. Pois todos aqui,
incluindo toda a guarda do palácio, toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso aqui por causa de Cristo. Eu não sei exatamente como é que Paulo fazia isso. Se cada guarda que ele via, ele falava assim, sabe por que eu estou preso aqui? Por conta de Jesus. Conhece Jesus? Então cola aqui na cela que eu vou te falar. Vem aqui um pouquinho. E o guarda que estava fazendo a ronda, estava fazendo o turno, ficava lá encostado lá da cela, ele... Opa, tudo bem? Dá licença. Vem aqui um pouquinho, por favor, preciso falar um negócio para você. Eu não sei exatamente qual que era a dinâmica de Paulo, mas ele dá uma informação interessante aqui, e eu não acredito que ele esteja exagerando. Ele está dizendo que a guarda do palácio, a guarda imperial, a guarda de elite de Roma, composta por mais ou menos 9.000 homens, todo mundo sabia que o preso daquela cela era preso por conta do nome de Cristo. Que Paulo estava lá porque Cristo morreu, ressuscitou, estava vivo, é Filho de Deus, veio para perdoar pecados. Olha que interessante. Quando eu tenho clareza de que as minhas adversidades são mecanismos para a pregação do Evangelho, eu aproveito estas oportunidades. Eu vou, por meio das adversidades, preste atenção, meu irmão, eu vou conhecer gente que eu não conheceria em outras ocasiões. Eu vou precisar conversar e falar com pessoas que eu não conversaria e falaria. Deus abrirá portas que não abriria em outras condições. O problema é que nós não temos o olhar treinado de Paulo. Como a gente só pensa na gente e em reclamar da vida, que nunca está à altura das nossas exigências, a gente perde oportunidades para falar de Cristo. Meu irmão, pense aqui um pouquinho, vamos imaginar uma situação, um problema, que você conheça alguém que tenha algum tipo de problema nos rins, e que esses rins não funcionem. O que essa pessoa vai precisar fazer, algumas vezes, todas as semanas? Hemodiálise. Quanto tempo leva a van para fazer hemodiálise em uma sessão? 4 horinhas. Então são 4 horinhas sentados numa cadeira, vendo a máquina trabalhar, porque os seus rins não trabalham. Faz hemodiálise sozinho, Van? Não, toda semana, várias vezes na semana, você senta a fazer hemodiálise e vê as mesmas pessoas toda semana, mas você está tão chateado porque os seus rins não funcionam, que você só olha para você, reclama que seus rins não funcionam, entra resmungando e vai embora reclamando. Meu querido, olhe que oportunidade, é coisa de, até eu, meu irmão, que não sei o que é uma bola e um gol, eu faço gol nessa situação. É que nem criança, que você pega um gol assim, de sei lá quanto que mede um gol grande, profissional, mas você põe a bola faltando 1 metro e fala, chuta filho, vamos ver se você faz gol. Até eu acerto assim. Você tem do seu lado uma pessoa que vai passar 4 horas com você, que também não tem os rins funcionando, que não tem alguém para consolá-la com a palavra, a escritura, o espírito, a igreja, sofrendo, às vezes em situações piores do que você. Você fala do tempo, você fala do Bolsonaro, você fala do Lula, você fala do dólar, você fala do mercado que está caro, você fala disso, você reclama da máquina, a enfermeira que não te tratou bem, o hospital que é demorado, o seu convênio que não aceita nada, que dá 4 horas, você vai embora, Jesus não sai da sua boca. É impressionante. É impressionante. Gente, é a oportunidade feita. É exatamente as pedras falando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu preciso de alguma coisa. Uma palavra, um consolo, uma direção. Se você desse um sorriso numa situação dessa, a pessoa já ia ficar minimamente curiosa. Entende? Eu sei, meu querido, que deve ser muito cansativo, e é mesmo. Todos os dias, em horário de pico, de manhã e à tarde, enfrentar o metrô de São Paulo, lotado, com aquele mix maravilhoso de Axe, Rexona, Dove, e a galera também que não é chegada a nenhum tipo porque tem alumínio, dá câncer, né? Mas daí o povo dá câncer no nariz do povo, que daí o povo morre, pelo amor de Deus. Passa um negócio, um rolão pelo menos, alguma coisa. Aquela mistura que o metrô te leva, você encosta, você fica assim, um negócio assustador todo. Eu sei, deve ser muito cansativo mesmo.
Mas eu temo que talvez ir de cara feia, voltar de cara feia, reclamando, choramingando, porque meu emprego é horrível, que meu emprego é longe, que o metrô é horrível, que o metrô é ruim, que o metrô não presta, que o metrô não dá certo, é perder de ver que você está todos os dias sendo colocado em oportunidades que você não teria de outra forma. Você convive com gente no trabalho todo dia. E se talvez, talvez Deus tenha te empregado nessa empresa difícil, com esse chefe chato, para você alcançar aquele amigo ou aquela amiga do trabalho, para falar de Cristo para ele. Fale para mim. Às vezes você não vai nem continuar naquele serviço, vai ficar 2, 3 meses e só vai embora. São 2, 3 meses de sofrimento naquela empresa desgraçada, que Deus quis te colocar, porque Ele tem gente para salvar lá, e Ele precisa que você fale para essas pessoas. Deus colocou uma criança difícil na tua família, que você chama gentilmente de filho. Deus colocou uma criança difícil na tua família, não deve você ficar reclamando dela, não. Para você aproveitar o fato de que você vai conviver anos da tua vida com essa mini pessoa, e aproveite para falar de Cristo para ela, a partir das dificuldades que ela apresenta, ao invés de falar, filho, cara, você é muito teimoso, filho, você é muito desobediente, meu Deus, estou cansado, eu não aguento, e não para de falar, por que você não usa estes problemas que nossas crianças apresentam para a gente como oportunidades para o filho, sabe por que você é assim? Porque você precisa de Cristo. O dia que você conhecer Cristo e abandonar essa seita do homem de ferro aí e colocar o coração em Cristo Jesus, a tua vida vai mudar, você vai aprender a me obedecer. Mas não, é só reclamação e canseira, e reclamação e canseira. Olha que interessante. Paulo está dizendo que por meio da tribulação o evangelho está sendo ouvido. Ele está falando e as pessoas estão ouvindo do evangelho. Olha que interessante. Mas há um segundo resultado decorrente de você aprender a olhar as tribulações e os desafios com um olhar mais bíblico. E ele está no versículo 14. E por causa da minha prisão, primeiro Paulo falou aqui, porque ele estava preso, aqueles 9.000 homens, e provavelmente mais gente, sabiam que ele estava ali por conta de Cristo. Mas no versículo 14 ele fala o seguinte: e por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui, de Filipos, se tornou mais confiante no Senhor, e anuncia a mensagem de Deus, com determinação e sem temor. Paulo está esclarecendo aqui, e colocando para a gente a fórmula mágica do evangelismo. Evangelismo é assim: quanto mais coragem, dinamismo, fervor e interesse os crentes de uma comunidade têm por compartilhar Cristo para outras pessoas, mais esse movimento vai se espalhar como um efeito dominó. Quanto mais secos e enrugados, que nem uma mecha seca esses crentes estão, e eles falam de tudo menos de Cristo, quanto mais escondidos e acuados eles são, mais acuados eles serão e menos eles vão impactar a comunidade da qual eles fazem parte. É por isso que igrejas que não evangelizam, não falam de Cristo, não compartilham de Cristo, compartilharão cada vez menos, até o ponto de que nunca mais falarão de Cristo para ninguém, nem para os próprios filhos, nem para os da própria família, quiçá para os de fora. Agora, quando eu tenho pessoas que estão lutando, sofrendo, enfrentando bem os desafios e adversidades, apesar das adversidades, e falando de Cristo, e compartilhando de Cristo apesar disso, isso inspira outras pessoas. O que Paulo está falando aqui é que quando os irmãos de Filipos ouviam falar que Paulo estava preso por conta de Cristo, eles não falavam assim, gente, pelo amor de Deus, gente, eu não quero ser preso também. Não, se alguém perguntar, vocês saem na miúda, faz de conta que não é com a gente, vamos se esconder, vamos dar uma baixada, para com essa história, vamos reduzir culto a cada 15 dias agora, não dá mais. Daqui a pouco é a gente, eu tenho criança para criar, pelo amor de Deus, eu vou preso para a cadeia, não posso não. Para com isso. Não, os irmãos ouviam que Paulo estava preso e falaram, gente, é agora, vamos, é isso aí, vamos para cima, vamos pregar, vamos continuar fazendo o trabalho. Paulo diz que eles estão inspirados, estão mais confiantes para pregar e anunciar a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É isso aí, gente, Paulo preso, a gente aqui fora e vamos para cima. Vamos para cima. Eu não sei se você já teve a oportunidade de falar com irmãos missionários em países de perseguição.
Você já viu algum irmão que trabalha em um país de perseguição compartilhando da sua fé? Nunca você ouvirá da boca desses irmãos e que eles vão te pedir para que a perseguição diminua. Não, eles nunca pedem isso. Olha, irmãos, orem para a perseguição diminuir. Não, eles nunca pedem isso. Não, por quê? Porque igreja com perseguição é a igreja da melhor qualidade. Se fosse um bife, seria Wagyu. Da melhor qualidade. A gente aqui no Brasil que pode cultuar, é colchão mole, é disso para baixo, é músculo. Eles não, é carne de altíssima qualidade. Por quê? Porque a perseguição enriquece a pregação do Evangelho. O que eles pedem é oportunidade, recurso, expansão do reino. Agora, perseguição não tem problema, pode perseguir, porque quanto mais persegue, mais a igreja avança. Os primeiros séculos, o início da igreja do Senhor, alocado ali no momento da igreja primitiva, registra os melhores momentos da igreja. Quando a igreja avançou sem igual, expandiu-se por cidades e continentes. Gente, não tinha internet, não tinha geladeira, não tinha carro, não tinha moto, não tinha avião, não tinha, era a pé, cavalo, na raça, carta, um por um. E o evangelho voava. Por quê? Quanto mais intrepidez, quanto mais perseguição, mais eu inspiro pessoas, mais o evangelho avança. Há uma história interessantíssima sobre um homem chamado Jim Elliot, marido daquela mulher chamada Elizabeth Elliot, que escreveu alguns livros sobre sofrimento, para quem já leu esses livros sobre sofrimento. E há uma história interessante sobre ele e alguns amigos, de que eles participaram de uma operação, que foi chamada de Operação Alca, em 1956, e nessa operação, ele e esses outros 4 amigos, ali o piloto do avião e os outros missionários, eles se deslocaram para pregar para uma comunidade chamada de Huaorani, lá no Equador, e eles ficaram por um tempo sobrevoando a região dessa comunidade, dessa tribo, e eles ficaram trocando ali presentes. Eles desciam com uma corda, alguma coisa para a comunidade, para a tribo ali, e eles subiam alguma coisa. E eles ficaram vários dias fazendo essa troca de presentes, o que fez com que os missionários acreditassem que eles já tinham agora um bom relacionamento com a tribo. Quando eles desceram, eles foram mortos. A tribo foi para cima deles e matou todos eles. Quando a notícia chegou na universidade da qual eles faziam parte, no Wheaton College, os alunos ficaram tão profundamente tocados e movidos por meio da morte daqueles irmãos, que eles falaram: gente, vamos para lá, vamos para cima, vamos continuar pregando. Olha que interessante, quando eu tenho gente aproveitando as adversidades, pregando o evangelho apesar do sofrimento, eu inspiro outras pessoas a fazer o mesmo. E mais, pouco tempo depois, a esposa do homem falecido, o Jim Elliot, a Elizabeth Elliot, que escreveu esses livros que eu falei sobre o sofrimento, e uma amiga chamada Raquel Saint, elas foram com as crianças para a mesma região, pregar aos mesmos nativos, e por meio de serviço, amor e generosidade, eles creram em Cristo. Olha que interessante. Imagine que você tem um marido que é missionário, servo do Senhor, que se desloca para uma tribo, para pregar o evangelho de Cristo, e lá ele é massacrado, morto a flechada, a paulada, seja lá o que for. E agora você é viúva de um missionário, que morreu nas mãos de uma tribo, que destruiu a vida do amor da sua vida, do teu marido, do teu companheiro. Como é que você enfrentaria essa situação? Essas pessoas não permitem que essa ideia pobre, chamada sofrimento, adversidade, defina a condição do rumo da vida delas. E esse é um desfecho interessante para mostrar como a nossa maturidade está atrelada à maneira com a qual nós enfrentamos adversidades. Portanto, meu irmão, não saber lidar com adversidades e sofrimentos, e só ver o pior da vida, e reclamar disso, e choramingar, e sofrer, e reclamar, é um símbolo evidente de uma imaturidade gigantesca. Mas é de muita imaturidade. E meu irmão, não se ofenda, eu sou assim, você é assim.
A gente acha que a vida se encerra na gente. Pô, caramba, todo dia eu não aguento mais esse clima chuvoso. Oh, meu Deus, todo dia trabalhar, acordar cedo com essa chuva. Tem que trabalhar, ficar pegando chuva. Mas é claro, não se preocupe. Deus ouviu tua oração. Ele vai parar todas as chuvas de todas as plantações que precisam dessa chuva para que você possa chegar seco no seu trabalho. Não se preocupe, porque Deus sabe que só tem você no mundo. Plantas sequem, porque o Enzo precisa chegar seco no trabalho. Morram de sede. Valentina fez escova hoje. E a umidade já vai dar frizz. Quiçá se ela pegar essa água. Mas claro, só tem você no mundo, só tem eu no mundo. Só tem os nossos problemas, as nossas lutas só, né? Só a gente. E aí como é o nosso problema só que tem no mundo, só gente que tem dor, só gente que tem problema financeiro, só gente que tem criança, né? Só a gente. Então já que é só a gente, o mundo todo está celebrando num campo verde, lírios, maravilhosamente bem, então o que sobra para a gente? Vamos reclamar, vamos choramingar, vamos reclamar, vamos chorar, vamos falar mal do mundo, falar mal de tudo e todos. É assim que funciona. Paulo está mostrando aqui, meu querido irmão, um grau de conhecimento e dependência e clareza a respeito da missão de Cristo. Gente, tanto faz se eu estou preso, se eu não estou preso, se eu estou apanhando, se eu não estou apanhando. Eu vou pregar o evangelho, seja onde for. Se me pendurar num negócio e passar uma pessoa, vem cá um pouquinho, por favor. Deixa eu falar um negócio para você, vem cá. Não importa. Se cortar minha língua, eu faço sinais, eu dou um jeito. Eu vou pregar o evangelho, eu vou transformar a dor e o sofrimento numa oportunidade de mostrar que a minha esperança está em Jesus, que em Cristo eu tenho tudo, que não me falta nada, e que a minha vida e a minha dor é muito pequena, perto do que Deus está fazendo no mundo. No mundo. A segunda ideia desse texto, meu querido irmão, que é mais prática e que aplica mais aquilo que nós estamos falando para a nossa vida, está descrita dos versículos 15 a 17, quando Paulo está mostrando que, em último sentido, eu e você nos livramos desse comportamento mesquinho quando aprendemos a amar mais a Cristo do que a nossa própria glória. Vamos olhar de novo os 3 versículos. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade, estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento, enquanto eu estou preso. O que Paulo está mostrando aqui é que em Roma já havia uma comunidade de cristãos, de irmãos, de obreiros, e Paulo está distinguindo aqui 2 tipos de cristãos e de obreiros e de pregadores da palavra. Ele está dizendo que o primeiro grupo é um grupo sincero, um grupo que prega por amor e que sabe que Paulo está preso não por conta de uma falha, não por conta de um ministério não bem sucedido, mas é porque ele está preso para pregar de Cristo. Mas havia um grupo que ria e zombava da condição de Paulo, como dizia: nossa, você não era Paulo? Meu Deus, era o o maioral, e agora está aí preso? Nossa, nós estamos soltos, estamos aqui pregando, nosso ministério está fluindo perfeitamente bem, o seu está parado aí porque você está preso. E Paulo vai dizer que estas pessoas são egoístas, porque eles pregam por ambição egoísta. Preste atenção aqui, Paulo não está distinguindo verdadeiros de falsos profetas, não é esse o caso. Paulo não está falando que tinha gente na igreja de Filipos que pregava mentiras, não. Ele está dizendo que são 2 tipos de pessoas, ambos pregam a Cristo verdadeiramente, mas um destes grupos prega para a sua própria glória. Isso vai trazer algumas lições para nós como comunidade, meu querido irmão. A primeira ideia é que eu e você precisamos ter cuidado com ciúme e inveja no ministério. É um pecado sutil que se infiltra em pastores, igrejas e líderes. Gostar de rir e de zombar de comunidades que não
estão avançando como nós imaginamos que elas deveriam avançar, na mesma medida que nós somos tentados a nos ressentir das pessoas que têm aparente sucesso ministerial e em suas igrejas. Há uma história que data lá do quarto século, que diz que demônios inexperientes estavam tentando derrubar um eremita, um religioso, né, com luxúria e dinheiro, mas eles não conseguiam de jeito nenhum. Então o diabo chefe foi no ouvido deles e disse o seguinte: vão até este homem e sussurrem no ouvido dele que o irmão dele acabou de ser nomeado como bispo de Antioquia. E ao ouvir essa notícia, o homem santo cai em profundo e maligno ciúme. E ciúme, o incômodo com o sucesso ministerial alheio, é um pecado secreto, que fica no coração, mas muito ácido. Meu querido irmão, não é necessariamente porque uma outra comunidade, um outro irmão, não está vivendo o que você elencou como o ápice da vida cristã, que este irmão não esteja vivendo para a glória de Deus. Talvez um irmão esteja desempregado e esteja sendo fiel ao Senhor no seu desemprego. Talvez um irmão esteja doente, esteja na doença, demonstrando sua fidelidade ao Senhor. Você deve se lembrar da imaturidade dos amigos de Jó, que perguntam o que é que ele fez para estar naquelas condições. É assim que a gente já imagina que as coisas são. Se uma igreja, se uma família, se uma pessoa não está indo bem na sua vida, associamos imediatamente aquela pessoa a alguém sem sucesso na vida. Será mesmo? Será que o sucesso é medido dessa forma? Mas, cuidado, meu querido irmão, com a tentação de se promover. A glória nunca é sua. A glória é sempre do Senhor. É claro que Paulo está falando aqui de um aspecto maiormente ministerial, é um problema dele para com outros pregadores, mas vamos reduzir isso para a vida ordinária, meu querido irmão. Se você tem conseguido ensinar os seus filhos no caminho do Senhor e eles têm se tornado mais obedientes, não é para você exibir estas crianças para o irmão que tem a criança que pendura no lustre, não é. Porque é a glória do Senhor que precisa ser lembrada. Se por algum motivo, porque você está trabalhando bem, está sendo reconhecido e promovido no seu trabalho, e Deus está te honrando e cuidando da tua vida e te prosperando nesse sentido, não é para você chegar para os teus colegas de trabalho ou para os teus familiares e perguntar: nossa, não foi promovido ainda? Caramba, né? Mas eles são assim, eles costumam ver, mas você fez alguma coisa de errado? Porque eles geralmente, eu estou sempre assim, em dia lá, né? Eu tenho o pensamento de dono. Então assim, tem como não me promover, entendeu? Eu me promoveria. A glória do Senhor. E fica falando essas coisas que tu vai ver ele dar um desemprego, você só ficar esperto. Portanto, meu querido irmão, cuidado com a intenção de se promover, mas não se surpreenda com a inveja alheia. Infelizmente, isso faz parte da vida cristã, e não é incomum que pessoas tentem usar os seus avanços, os seus progressos, para te difamar, te derrubar, ou usar os nossos fracassos para tentar nos descategorizar. Nos importa saber que, se estamos sofrendo, Deus tem um propósito para aquilo. Deus tem um plano para aquilo. Isso é assunto meu com Deus. Não importa se você está fechando cliente, eu não estou. Não importa se você está sendo promovido, eu não estou. Não importa se você tem 10 filhos, eu não tenho nenhum. Não importa se teus filhos são obedientes e o meu, estou aqui lutando cotidianamente. Eu entendo com Deus, eu estou trabalhando para a glória do Senhor e eu vou fazer dessas situações difíceis oportunidades do Senhor ser glorificado. E peça ao Senhor graça para aprender a amar a Deus e aos outros, para aprender a ver a vida da melhor perspectiva. Perdão. Olha que interessante, no texto Paulo está dizendo o seguinte: tem gente aí, gente, no meio de vocês, que está feliz que eu estou preso, que até prega o evangelho, mas eles pregam para se vangloriar, para se exibir depois. Aí Paulo fala assim: mas para mim, tanto faz como tanto fez. Ele fala isso no texto, gente. Olha aqui, no versículo 18,
Ele está vindo no versículo 17 dizendo o que essas pessoas estão fazendo, e ele começa o versículo dizendo assim: mas nada disso importa. Ou seja, ele está dizendo, para mim tanto faz como tanto fez. Nossa, para mim não faz diferença nenhuma. Sabe por quê? Porque se eles pregam por ambição egoísta ou de maneira genuína, no fim eles pregaram a Cristo, para mim é isso que importa. Entende? Eu e você precisamos aprender a celebrar e nos alegrar naquilo que os outros têm feito, mesmo que o intento daquelas pessoas seja se exibir para nós. Você conhece alguém que toda vez vem para você trazer aquele mesmo comentário ácido a respeito da tua vida, da tua família, do teu trabalho, do teu comportamento? Celebra. Deu certo para você, cara? Que bom, fico feliz. Sua família vai ser abençoada pela tua promoção. Teus filhos estão te obedecendo? Os meus não estão, mas os seus estão. Glórias a Deus. Deus é bom. E que Jesus encontre a vida dessas crianças. Glórias ao Senhor. Para mim, meu filho, tanto faz como tanto fez. A minha preocupação é que o reino avance e a coisa continue acontecendo. Eu e você precisamos nos alegrar e aprender a nos alegrar quando Cristo é proclamado. É isso que importa. Paulo diz: sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem de Cristo está sendo anunciada e isso me alegra. Portanto, o antídoto de Paulo para a minha vida e para a sua vida diante do sofrimento é o seguinte, meu querido irmão: não importa se está bom, não importa se está ruim, não importa se deu certo e se deu errado, não importa se foi para frente ou se foi para trás, o que Deus fez, Ele fez para que o reino avance e para que Ele seja glorificado, e é isso que importa. Se me colocou num leito no hospital, os enfermeiros se preparem que eles vão ouvir. Se me botou numa empresa com gente louca, tóxica, competitiva, insuportável, eles que se segurem, porque eles vão ouvir de Cristo, e vão aprender que eles são assim, porque eles são filhos de Satanás. Talvez venha uma demissão, mas isso aí é outra assunto. Que eles são filhos de Satanás, e que eles são assim, ciumento, reclamão, e estão tudo cheio de burnout, loucura, é porque eles colocaram a esperança deles nessa empresa, que prometeu maravilhas, e é tudo uma grande mentira. Não importa se meu filho é difícil, se ele quebra a casa, se ele é desobediente, eu não vou ter vergonha do meu filho, eu vou amá-lo, ensiná-lo, pastoreá-lo e mostrar para ele que ele é assim, porque ele não conhece Jesus e que ele precisa conhecer Jesus. Não importa. Não importa se meu salário é pequeno, se eu passo um problema financeiro, eu vou olhar para a minha vida financeira e vou ensinar para as pessoas que para ser feliz não precisa de dinheiro, precisa confiar em Cristo, esperar nele, satisfazer naquilo que ele é e naquilo que ele faz. E gente que botou alegria no dinheiro, é gente que vai perder a alegria na próxima esquina. Qual é o seu sofrimento, meu amigo? Qual é a cara do seu sofrimento? Qual é o nome da sua dor? Qual é o nome do episódio que marca a etapa da tua vida agora? Quem é que se levantou contra você? Qual é o nome do muro, do degrau, da adversidade? Deus quer fazer o nome de Cristo ser glorificado nessa adversidade. Te falta apenas descobrir como. Te falta apenas descobrir o nome das pessoas que Deus quer alcançar por meio da sua dor, do seu sofrimento, da minha luta e da minha adversidade. É tua sogra? É teu chefe? É teu pai? São teus filhos? É a tua conta bancária? Quem são essas pessoas? Deus as colocou com um propósito na tua vida. Elas não são inimigos, elas são alvos de Cristo Jesus. Quando você se lembra disso, você se lembra que não somos só eu e você no mundo. Nós somos parte de um mecanismo grande que move o mundo, que é a missão de Deus e o que Ele está realizando. Quando nós nos incluímos nisso, Deus é glorificado, eu sou diminuído e todo mundo ganha. Portanto, meu querido irmão, eu convido você, nesses próximos dias, hoje, ao se deitar, a falar com o Senhor, revisar os degraus, as muretas, os buracos, as lutas, os nomes das pessoas, instituições e estruturas que cutucam tanto a tua vida e a minha vida, e pergunte: Senhor, o que eu preciso fazer? Quem o Senhor tem para salvar ali? E o Senhor quer me usar? Pode usar.
Me dê as oportunidades, eu vou aproveitá-las e eu vou falar de Cristo. Não me deixe perder essas oportunidades, Senhor. Me dá um mini AVC quando aparecer essa pessoa para eu saber que é ela. Mas mini, para não deixar sequela. Me ajuda, Senhor, a perceber. Fulano, pode deixar, eu vou lá. E aí o reino avança, a missão de Deus se cumpre e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra, porque tu nos ensinas que adversidades são oportunidades do teu reino avançar e de proclamarmos as verdades e bondades reveladas na cruz do Calvário, na pessoa de Cristo Jesus. Ensina nosso coração, muda nosso vocabulário, muda a maneira com a qual olhamos para pessoas difíceis, ó Deus. Faz-nos ter compaixão, faz-nos olhar as adversidades com alegria e, ó Deus, procurar maneiras de proclamar a Cristo em meio a estas adversidades. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Cristo Jesus. Nele nós oramos. Amém.